Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. Hoje começamos o nosso quadro falando da área de prostituição mais famosa de Belo Horizonte, a Rua Guaicurus, na região central da cidade. Tradicional zona boêmia de Belo Horizonte no início do século passado, onde reza a lenda que até o rei Roberto Carlos teria tocado. O local possui histórias e casos que nasceram quase que junto com a capital. Mais detalhes na entrevista do repórter Júlio Vieira. Quando o assunto é a prostituição na capital mineira, certamente o primeiro nome que vem à mente dos moradores da cidade é o da Rua Guaicurus. Um livro-reportagem intitulado Sobe e Desce na Guaicurus, pelas portas da zona de Belo Horizonte, traça um perfil do cotidiano dessa área da capital. Sobre o livro, converso agora com o próprio autor dele, o também jornalista Tarcísio Badaró. Como vai, Tarcísio? Tudo bem, Júlio? Prazer falar com você. Tudo jóia, prazer é meu, Tarcísio. Obrigado por atender a nossa equipe de reportagem. Tarcísio, os trabalhos lá na região duraram cerca de 1 ano e 5 meses. O que você encontrou de diferente, de peculiar nesse período de estudo? Aquele cotidiano é muito curioso porque são 5 quarteirões, 20 hotéis, encrostados ali no centro da capital. A cidade inteira passa por perto e mais ou menos é como se ninguém visse o que acontece ali, ou pelo menos finge que não vê, né? Histórias tem das mais variadas, né? Desde prostitutas de 60 anos, que é uma coisa curiosa, clientes que vão lá cotidianamente, jogos, contravenção, é um bocado de coisa que acontece por ali. Tarcísio, tem até mesmo relatos de uso de drogas ali na região também, né? Sim, eu tive relatos de garotas, de fontes lá que me diziam o seguinte: em todos os hotéis há tráfico de drogas, né? Eu convivi com traficantes, não cheguei a entrevistar nenhum, mas eu via movimentação, via esse tipo de coisa e realmente existe, né? As garotas usam drogas, algumas, clientes usam drogas, traficantes às vezes usam os quartos ou a própria área para se esconder. Então, o tráfico de drogas é uma coisa muito presente. E como que é o ambiente interno desses locais, desses hotéis? O próprio título já fala disso, né? Sobe e desce na Guaicurus, que é um entra e sai de pessoas muito grande ao longo do dia, né? Como que é o ambiente, o clima dentro desses hotéis? Há hotéis, na verdade, de todo tipo, né? Desde hotéis mais organizados, arrumados, até bem problemáticos, sujos, imundos, com rato, barata e esse tipo de coisa, né? A gente tem o Hotel Brilhante, que é o mais famoso, que em termos de higiene, de segurança, esse tipo de coisa, é tranquilo. Tem aquela coisa de escuridão, luzes negras, pessoas entram e saem o tempo todo, né? Esse sobe e desce é porque todos os hotéis, a prostituição mesmo acontece no andar de cima, né? Então, são portas estreitas com escadas íngremes. Agora, em relação a essas mulheres, a gente percebe que é um perfil, é uma população, digamos assim, de garotas de programa que ela sempre está se modificando, né? Sim, ela se renova, né? Eu acredito que 80% das garotas que trabalham lá sejam de fora. Elas passam temporadas realmente, né? Vêm para ficar 15 dias, 20, um mês, às vezes um final de semana apenas. Existem mulheres que são de Belo Horizonte mesmo, ou que moram lá em Belo Horizonte, mas elas são minoria. E tem alguma história que te chamou a atenção entre essas quase 50 garotas de programa que você se recorda, que você não esquece, que te tocou como jornalista, como repórter que estava fazendo aquele trabalho lá? Tem uma história que eu consegui, que na verdade eu não consegui entrevistá-la, que ela chama atenção pelo caráter problemático dela. Eu descobri que era uma menor que estava no hotel trabalhando, se prostituindo junto com a mãe. A mãe também estava no mesmo hotel, tinham vindo juntas de São Paulo e estavam trabalhando lá, uma menor de idade. Até é curioso, Júlio, porque se existe uma coisa que realmente fecha hotel, é denúncia de menor de idade trabalhando lá. Pelo que eu pesquisei, que eu consegui no TJ e algumas coisas assim, é o único motivo que realmente eu consigo te falar, fecha um hotel. Aquela região ali da Guaicurus era tida como a zona boêmia, né, da capital, e agora passa por um processo realmente de degradação, né? A região ali, daquele baixo centro da capital ali, é a zona boêmia de Belo Horizonte, talvez quase que desde que Belo Horizonte existe, né? E era um lugar muito requintado, frequentado pela alta sociedade da capital mineira, né? JK dançava muito lá. Há um relato curioso que o primeiro show de Roberto Carlos em Belo Horizonte teria sido lá. Grandes figuras, artistas, frequentavam lá, Noel Rosa. Essa degradação, ela vem desde a década de 70, né? Se acentuou muito nos anos 80 e 90, mas
ela é lenta e gradual e já vem há algumas décadas. Muito bem, conversei aqui no Grande BH em Pauta de hoje com o jornalista Tarcísio Badaró. Tarcísio, muito obrigado pela atenção, por contar pra gente um pouco da história desse livro. Prazer foi todo meu, Júlio. Grande abraço. Imagina Roberto Carlos tocando na Zona Boêmia. Sensacional, né? Isso é muito legal. Não, sensacional, cara. Deve ser... Se é verdade, deve ter sido muito legal. Imagina os frequentadores, porque desde sempre Roberto Carlos é Roberto Carlos, né, gente? Emoções, bicho. Nasceu famoso, né, Luiz Fernando claro, Rocha? por favor. Bom, para continuarmos esse terceiro dia de Grande BH em Pauta sobre a prostituição na região metropolitana, nós conversamos agora com Elias Tergilene, que é presidente da Fundação Doimo, uma entidade que trabalha para tentar melhorar a dignidade, a qualidade de vida das garotas de programa aqui da capital mineira e de outras regiões do país. Elias, bom dia para você. Bom dia a todos. O trabalho que vocês fazem, Elias, ele inclui exatamente que tipo de abordagem a essas garotas de programa? Olha, o trabalho que nós fazemos, primeiro, é para acabar ou diminuir o preconceito, porque não importa a profissão da pessoa, o que ela faz para viver, ela é um ser humano. E a gente não conhece a história anterior da vida dela que levou ela a estar naquele lugar. Então, o grupo é um grupo muito grande, é um grupo italiano, internacional, tem 9 países, e no Brasil nós trabalhamos com indústrias e shopping center. Então, o grupo é proprietário do Shopping Y, que está naquela zona boêmia. Sim. E as prostitutas frequentam a nossa praça de alimentação, frequentam a nossa academia de ginástica, elas são consumidoras do nosso shopping. E nós fizemos o dia sem preconceito, com o desfile Miss Prostituta. Então foi um desfile inédito, nós recebemos ligações de 8 estados, mês que vem nós vamos fazer em Manaus, Miss Prostituta em Manaus, onde tem como objetivo mostrar que são seres humanos, que são mulheres, e toda mulher deve ser tratada como uma princesa, não importa o que ela faz, de onde ela veio, e mostrando a toda a sociedade, mostrando ao público que são seres humanos, e quando elas se produzem, ficam bonitas, elas se tornam pessoas normais, elas saem daquele ambiente de trabalho, né, e estão ali na passarela, os holofotes todos nelas. É uma forma de valorizar e mostrar para a população de Belo Horizonte e de outros estados que são pessoas normais. Agora, independente ou justamente por causa do preconceito, né, ou principalmente por causa do preconceito, ainda existe uma tendência muito forte ao anonimato entre as prostitutas e garotas de programa. Vocês conseguiram uma boa aceitação, uma boa repercussão desse concurso entre elas próprias? Conseguimos. No início elas queriam desfilar com máscara, não queriam mostrar o rosto devido à grande repercussão e divulgação que a imprensa deu. Depois elas tiraram a máscara, algumas davam um nome fantasia, né? Depois começaram a dar o próprio nome, a imprensa estava lá toda em peso, eu até gostaria de parabenizar a imprensa, porque através da imprensa é que a gente mostra à sociedade a verdade do dia a dia da vida, e elas desfilaram sem máscaras, deram o nome, e a vencedora, ela ganhou um contrato para fazer a campanha de final de ano do Shopping Y, dos 3 shoppings em Belo Horizonte. Então ela vai estar na televisão, vai estar nas traseiras dos ônibus, a imagem dela sendo divulgada para toda a cidade. Elias, por esse resultado então do Miss Prostituta, você acredita que este evento entra definitivamente para o calendário de eventos da nossa cidade e também podendo ser estendido a outras capitais e a outras cidades brasileiras? Sem dúvida, 8 estados nos chamaram para fazer o Miss Prostituta. E o Miss Prostituta, ele é apenas um evento do Dia Sem Preconceito. No Dia Sem Preconceito, nós tínhamos lá deficientes físicos, nós tínhamos negros, nós tínhamos homossexuais e tínhamos as prostitutas. Tiveram vários shows nesse dia e o encerramento foi com Miss Prostituta. Então, a gente não esperava essa repercussão toda. Nós estamos organizando uma caravana. Mês que vem é em Manaus o Miss Prostituta. Nesse dia, a gente convida vários palestrantes que falam sobre a AIDS, sobre a violência contra a mulher, sobre a prostituição infantil. São várias palestras que são dadas. A gente chama o governo do estado, né, para participar.
E estamos tentando organizar uma caravana para ver se no início do ano que vem a gente faz em São Paulo, lá no centro de São Paulo, no Pátio do Pari, na Feira da Madrugada, que é um outro local polêmico, né? Então o Miss Prostituta, ele tem uma característica também de ir aonde a prostituta está. Nós não queremos tirar o evento de nenhuma zona boêmia. E o objetivo é levar as pessoas, levar a sociedade, os formadores de opinião, a zona boêmia da cidade e mostrar a verdade, a realidade como ela é. Sendo Muito assim, bem. a gente propicia a população conhecer os bastidores do mundo da prostituição. Muito bem, Elias Tergilene, presidente da Fundação Doimo, muito obrigado aí pela entrevista, Elias, parabéns pela iniciativa de vocês, tomara que dê certo e que isso realmente se torne aí uma constante, acabar com o preconceito, qualquer iniciativa que exista, que seja feita para acabar com qualquer tipo de preconceito, ela é sempre muito bem-vinda e sempre vai contar com divulgação aqui na Band News FM. Muito obrigado, um abraço para você. Obrigado a vocês e queria agradecer toda a imprensa, porque se não fosse a imprensa o evento não tinha tido essa repercussão. Muito obrigado a vocês.